Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Estamos juntos iniciando uma nova semana e te convidamos a meditar conosco, hoje com a leitura de Jeremias, capítulo 31, e vamos também ao final dessa leitura orar pedindo a Deus a bênção sobre as nossas casas, vamos apresentar a Deus essa nova semana, seja uma semana de novas realizações, de bênção sobre a sua casa, de paz. E hoje também nós queremos orar por aqueles que estão atravessando um momento de choro, de dificuldade, como Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele se identificou com a dor que havia no coração de Deus e chorou pelo seu povo, clamou pelo seu povo. Hoje ele vai falar no capítulo 31, inclusive sobre uma profecia que é mencionada pelo evangelista Mateus no capítulo 2. Você se lembra quando Jesus ainda era pequenininho, não necessariamente um bebê, mas certamente um pequeno bebê, uma pequena criança, e os magos foram para lhe dar presentes. Depois que Herodes percebeu que eles estavam adorando Jesus, honrando Jesus como um rei, Herodes, o rei daquela época, queria matar Jesus. E sem saber quem era o menino Jesus, ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. E por isso, o Senhor avisou José e Maria que eles deveriam sair daquela região. José e Maria levaram então Jesus, bem pequenininho, cerca de 1, talvez 2 anos, certamente menos de 2 anos, para o Egito, onde eles moraram por um tempo. Certamente Jesus aprendeu a cultura, a linguagem do Egito, algo que muitas vezes nós nem consideramos, mas cumpriu-se então o que o profeta Jeremias declarou nesse capítulo que vamos ler hoje. Jeremias 31, quando diz que Raquel chorou pelos seus filhos porque eles já não existiam mais. Ouviu-se um choro, uma grande lamentação em Ramá, porque Raquel chorava pelos seus filhos. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa profecia e vamos ler hoje Jeremias 31, antes de orarmos pelas nossas famílias, por essa nova semana que estamos iniciando, especialmente por você que hoje chora, que hoje tem atravessado um momento de dificuldade, de lamento. A Bíblia é tão cheia de conforto para momentos de lamento. Muitos salmos, além de cânticos de ações de graças e de orações belas, também nos ensinam a lamentar. Isso é bíblico, isso é válido e nós queremos hoje orar com você também. Sim, e assim como houve esse choro de lamento, Jeremias também traz uma mensagem de esperança, mostrando que Deus restauraria o seu povo. Ainda que aconteceria esse choro de lamento, ele também traria Jesus, que a gente pode ver em Mateus, que iria trazer esse renovo, restauração e esperança para o povo. E é isso que Deus tem para nós. Ainda que tenham momentos difíceis, que são... Muitas vezes nós não temos controle deles na nossa vida, mas Deus está conosco, é Ele que nos enche de esperança e traz o renovo, a restauração, saída onde parece não ter saída. Então que seja a nossa esperança e os nossos olhos estejam em Deus Assim no dia seja, de hoje. amém. Vamos orar então para nós começarmos a live. Nós vamos ler esse texto de Jeremias 31 e depois nós oramos por nossas famílias. Pai, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Pai, por ser um Deus presente. O Senhor fala que o Senhor é o Deus conosco, o nosso Emanuel. Então, nessa semana nós pedimos, Pai, ajuda-nos a perceber o Senhor em todos os momentos que nós precisamos e parece que nós estamos sozinhos, abandonados, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor é por nós. E o Senhor está conosco, disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então nós colocamos a nossa esperança em Ti, o nosso coração em Ti, pedimos, Pai, fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa leitura de Jeremias, capítulo 31, diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Jeremias várias vezes mostra essa figura de um homem e uma mulher que se casam, um relacionamento romântico, um relacionamento de lealdade, um relacionamento conjugal. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel, você será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores,
que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando o principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. E entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Então, uma mensagem de conforto, de esperança, de renovo e de restauração do nosso Deus. Sim, quando o profeta Jeremias fala no nome do Senhor sobre os cegos, sobre os mancos, até aquelas em trabalhos de parto, ele está mencionando povos ou grupos de pessoas que eram considerados impuros para o povo de Israel. Então isso é uma clara menção de que a salvação através de Israel viria para abençoar também os chamados gentios, aqueles que não eram etnicamente o povo de Israel. A salvação prometida, esse conforto oferecido é para todas as nações. E continua dizendo no verso 10, ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Ilhas também são usadas como figura de linguagem para povos distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Que linda essa profecia, essa promessa da palavra de Deus, de que aquilo que é lamento para você hoje, amanhã se tornará em júbilo. Amém. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz de Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. A gente pode ver exatamente esse mesmo texto lá em Mateus 2, como o Tiago disse. E aí continua dizendo: assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és, Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça de minha juventude. Então aqui a gente vê como é importante para Deus o arrependimento, o lamento, esse retornar, o deixar as coisas velhas para trás, deixar aquilo que era erro. Então o povo, por muito tempo, enquanto estava vendo, no tempo de Jeremias, as profecias, ele falando do juízo do Senhor, o povo não entendia, até que Deus falou: vocês vão para esse exílio, vocês vão para a Babilônia. Mas aqui está mostrando já uma profecia também, mostrando o arrependimento do povo, eles reconhecendo o pecado e declarando que Deus era o Deus dele. Coisa mais linda, né, meu amor? Graças a Deus. Verso 20, não é Efraim o meu filho querido, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração.
Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e a das suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, agora diz Jeremias: então acordei e olhei ao meu redor, meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Jeremias reforça que toda má escolha resulta em más consequências, o que é óbvio, mas a sua geração estava simplesmente ignorando. Então Jeremias profetiza esperança, renovo para a próxima geração. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Aqui ele menciona da aliança dada por Moisés, quando o Senhor lhes entregou uma lei para, como um povo, eles serem moral e socialmente puros, uma bênção para as nações, mas o povo não podia por si próprio obedecer aquela lei. Então o Senhor promete uma aliança que será diferente. No verso 33 diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que lindo. Por mais que o homem possa lembrar, por mais que você possa se lembrar, o Senhor diz que após o seu arrependimento, o seu pedido de perdão, Ele te perdoa. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite. Mostra Deus como Criador, sustentador de todas as coisas, o soberano, o único Deus, aquele que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor. Deus está dizendo, apenas se o sol parar de brilhar, apenas se a lua parar de governar a noite, apenas se o mar parar de rugir, apenas se esses decretos deixarem de existir, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus está deixando bem claro que o compromisso que Ele tem com Israel para ser uma bênção para as nações não está limitado a um período de tempo, mas ele dura para sempre. É uma aliança perpétua. O que o homem não pode, Deus pode e promete, de manter com fidelidade a sua aliança eternamente. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Novamente uma palavra de esperança, independente do que Israel vivesse e colhesse como consequência das suas más atitudes, se fosse o caso, Deus promete que jamais retiraria sua promessa de fidelidade e o seu amor leal a Israel. Porque Deus escolheu Israel para, através do povo de Israel, trazer bênção sobre todas as nações. Ao enviar Jesus como nosso Senhor e Salvador,
e ainda hoje para, através de Israel, abençoar as nações. Por isso amamos Israel, porque Deus ama Israel e a sua promessa é de um amor eterno que jamais se esgotará. Verso 38 para a gente concluir. Estão chegando dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias está falando dessa reunião do povo de Deus. Todos aqueles que se renderem humildemente ao Senhor para viver os propósitos de Deus terão uma lei que não será ensinada pelos homens, mas pelo próprio Espírito Santo nos nossos corações. Ele fala que um não vai mais ensinar o outro, orientando ou incentivando-o a buscar o Senhor, mas cada um conhecerá o Senhor por si mesmo. Nós vivemos esses dias. O apóstolo João escreveu, por exemplo, em sua segunda carta, capítulo 2. Se você deseja se aprofundar um pouco mais sobre essa nova aliança, nós recomendamos que você leia 1 João, capítulo 2, quando ele diz que nós não precisamos que ninguém nos ensine, porque a unção do Espírito Santo que permanece em nós e é verdadeira, nos ensina acerca de todas as coisas. E é assim que nós temos aprendido, pedindo ao Espírito Santo entendimento das Escrituras, lendo a Palavra de Deus e no nosso dia a dia sendo guiados pelo Espírito Santo. Todos desejamos aprender, ouvir mais da voz do Espírito Santo, discernir melhor as suas direções e prioridades, mas é assim que nós vamos aprender, não com outros. Lógico que o Senhor conta com pessoas para nos abençoar, para nos ensinar, mas especialmente através do nosso relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Coloque seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar com você. Pai, nós te damos graças, porque como vimos nesse texto, o Senhor é o soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que é fiel, todo-poderoso e que nos Senhor. ama Muito com amor obrigada, eterno. Obrigado pelas suas promessas ao seu povo Israel e por essas promessas estendidas a todas as nações e a todos os povos, Obrigada, inclusive a cada um de nós, mesmo na simplicidade da nossa casa, do nosso lar. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas famílias. Eu e a Rafa oramos com essa pessoa que está agora apresentando nomes diante do Senhor, causas diante do Senhor. E pedimos que o Senhor opere, Pai, maravilhas e milagres de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos, Pai, conforme o Senhor promete nesse texto, que o Senhor escreva em nossos corações as tuas leis e nos guie, nos ensine pelo teu Espírito Santo. Pedimos forças renovadas àqueles que estão enfraquecidos hoje. Pedimos conforto para aqueles que estão tristes, aqueles que estão sofrendo de modo que ninguém os pode consolar. Que esse conforto venha do teu Espírito Santo, Senhor, sobre essa pessoa que ora conosco, angustiada agora, sobre a sua família, sobre aqueles que são chamados pelo seu nome. Abençoamos o seu lar, a sua casa, com a paz do Senhor, com os confortos, consolos que vêm do Espírito Santo e com as revelações que o Espírito de Deus tem para você e para a sua família serem bem-sucedidos nos planos que Deus tem para vocês. Oramos, Pai, entregando nossas vidas, nosso futuro, tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e te damos graças. Amém. Então Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos estar aqui com vocês. Que nós possamos crescer a cada dia juntos em conhecimento e conhecer, porque nós já temos o Espírito Santo que nos ensina, mas nós precisamos ir nesses caminhos de ir reconhecendo, aprendendo a discernir a voz de Deus, a forma que Ele se comunica conosco. Então tem um dia e uma semana muito abençoada. Amamos você.